pela quantidade esmagadora de informações que escondia de Mark. Havia tantas coisas erradas naquele relacionamento. Ela podia trair, mas exigia lealdade dele. Alguns dos caras com quem ela dormia eram os mesmos que Mark considerava seus melhores amigos no ensino médio. Minha culpa aumentou 10 vezes quando passei por dificuldades e fiquei sem teto. Mark me acolheu depois que Alexis pediu a ele para me ajudar. Na verdade, era a casa dos pais dele, mas só Mark e o cunhado moravam lá. Ele teve que me esconder do cunhado, porque os pais dele, e a irmã que havia se casado com o cunhado, eram particularmente racistas, sou negro, e homofóbicos, então eu sabia que realmente não deveria estar lá. Só que, na época, eu não tinha outras opções. Dá para imaginar como eu me senti péssimo comigo mesmo, sabendo que Mark estava correndo esse grande risco por mim, enquanto eu sabia de todas as traições de Alexis, antes e depois da cerimônia de formatura, na qual Mark só soube de 2 delas. Eu também sabia que ainda estava acontecendo, mesmo depois de pedir a Alexis para não me contar mais nada. Embora ela tenha concordado, ela encontrou maneiras de me dizer indiretamente ou de tornar tudo tão óbvio que eu não tinha dúvidas sobre o que ela estava fazendo. O que me impedia de dizer algo era o fato de eu conhecer Alexis há muito mais tempo. Ela era quase como uma irmã para mim, naquela época, sempre havia me tratado bem. Ela não exibia os mesmos comportamentos tóxicos nas amizades que mostrava sem vergonha nos relacionamentos, isso mudou desde então, ou eu nem estaria escrevendo isso. Mas, à medida que me tornei mais próximo de Mark, ser praticamente o único confidente de Alexis estava se tornando uma tarefa insuportável. O peso de carregar uma lista cada vez maior de suas traições estava se tornando demais para mim. Achei que tinha deixado isso claro quando pedi para ser deixado no escuro sobre certas coisas. Então, imagine minha surpresa no dia em que ela descobriu que estava grávida e me disse que eu precisava contar a Mark que o bebê era dele, porque ela sabia que ele realmente me ouviria. Veja, ela não apenas queria que Mark fosse o pai. Ela precisava que fosse ele. Mark era, de longe, o melhor candidato entre todos com quem ela